Olá, estamos dedicando esses programas de dezembro a Jesus, aproveitando a oportunidade desse convite que o aniversário dele, o Natal, se aproxima e que todos nós, os cristãos, abrem um pouquinho mais o seu coração para ele, para essa vivência cristã, para os seus ensinamentos. E para nossa reflexão de hoje, eu selecionei um trecho que está em Mateus capítulo 19 e ficou conhecido como a parábola do moço rico. É também uma parábola bastante divulgada, acho que todos nós já ouvimos ela, já sabemos dela, mas que nos promove interessantes reflexões. O Evangelho conta que Jesus estava indo de um lugar para o outro, como ele fazia, As suas viagens eram costumeiramente a pé e ele ia de povoado em povoado, atendendo, curando, ensinando, despertando as consciências. E ele saindo então de um lugar para o outro, saindo da Galileia, indo em direção à Judeia, ele passou por essa cidade Cesareia. Cesareia era, na época de Jesus, um dos centros, uma das capitais romanas. Roma, na sua conquista, como grandes conquistadores, onde eles iam, eles estabeleciam cidades que eram referências, E ali eles construíam uma cidade que fosse realmente nos moldes romanos. E Cesareia era uma dessas cidades onde um dos representantes de Roma, um dos romanos, se estabelecia. Aquele governante do lugar estava ali governando as regiões. Cesareia fica à beira-mar e era uma cidade muito rica, com os seus banhos romanos, com as suas praças, com aquelas estruturas bem próprias do modelo romano de se fazer cidades. Era deserto, mas eles conseguiam, com os seus aquedutos, trazer água doce para esses banhos. O palácio do governador era maravilhoso, ele ficava bem à beira-mar, com uma vista maravilhosa. E havia ali os modelos de jogos romanos, as lutas entre gladiadores e as corridas de bigas, ou de quadrigas. Então, quando Jesus se aproxima, ele estava em Cesareia, havia essa iminência de uma grande festividade, de competições. Então Jesus passa por ali numa dessas festas, sociais. E estando ali aos arredores, um jovem que habitava ali o procura, era um jovem rico. Esse jovem, ele era bastante trabalhador, havia conquistado, sua família havia conquistado seus bens pelo trabalho e ele realmente desfrutava de bastante conforto. Então a história conta que ele se aproxima de Jesus e ele pergunta para Jesus o que era preciso para entrar no reino dos céus. E Jesus explica para ele que o primeiro passo seria realmente a prática dos 10 mandamentos. Já está escrito nas leis, você já sabe, Guardai os mandamentos. E o jovem diz assim, mas isso eu já faço. Eu já faço isso. E aí Jesus, que conhecia a alma humana, que conseguia entrar, quando ele olhava para essa pessoa, para uma pessoa, ele via muito além. Ele via os pensamentos, ele sondava a alma, as emoções, ele conhecia a história das pessoas. Jesus tinha esse olhar, era um olhar muito, muito avançado. Nós nem imaginamos como era esse mestre, realmente muito, muito especial, para a terra, esse filho de Deus enviado por Deus. Então Jesus, olhando a alma daquele jovem, concorda, e diz, realmente você já faz. Ele sabia que o jovem era uma pessoa correta, idônea, honesta, que ele era trabalhador, que ele cumpria os mandamentos, que ele honrava as tradições. Jesus sabia. E aí Jesus propõe para ele, então, um algo a mais, E aí me permitam ler, porque é bastante interessante, porque Jesus fala para ele assim, então agora dá-me a ti, já que você já consegue praticar as leis, vamos agora para um novo estágio,
Agora venha você, então, venha me seguir. E aí o jovem fica naquela indecisão. E Amélia Rodrigues, nesse livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues é um espírito que psicografa por meio da psicografia de Divaldo, que é um líder do movimento espírita, é um médium espírita que já psicografou centenas e centenas de livros. Amélia Rodrigues traz, pela psicografia dele, diversos livros que são sempre expansões evangélicas. É como se ela continuasse, ou desmembrasse, ou explicasse, ou refletisse sobre trechos do Evangelho. E Amélia Rodrigues traz esse encontro de Jesus com o jovem rico e nos amplia, nos convida a enxergar um pouco mais os detalhes daquele encontro. Então ela diz assim, né? Que quando Jesus convida o jovem para segui-lo, então Jesus propõe, então, deixa as suas coisas, né? Você já está no nível de consciência que você é capaz de se desapegar, deixa as coisas aí, venha me seguir. E a gente entende que ele não segue porque ele estava apegado aos bens materiais. E Amélia Rodrigues vai nos dizer que, na verdade, o apego dele não era aos bens, mas era algo um pouquinho diferente disso. Então, nas palavras, né, que Amélia Rodrigues nos traz, o jovem teria dito para Jesus: permite-me primeiro, conseguiu articular vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Então Amélia Rodrigues explica o que estava acontecendo. Esse jovem, ele fazia parte da organização da cidade, dos administradores, do passado, antes dos romanos chegarem. E ele ficava bastante indignado com a exploração que os romanos faziam, por retirar parte, né, dos tributos que eram aplicados a César. Então ele ficava indignado que as pessoas tinham que trabalhar e depois dedicar um pedaço do seu trabalho para esses conquistadores. Mas ele não podia se opor, porque senão ele seria aprisionado e até morto. Então ele trazia esse orgulho de casta, esse orgulho de tradição, de ver a sua terra, Israel, por quem ele tinha amor, sendo dominada por esses estrangeiros. E ele não podia fazer nada. Ele tinha que aceitar a condição de ser oprimido, de certa forma, por aqueles conquistadores. Nesses dias de festividades que Cesareia estava vivendo, os romanos permitiam algo inusitado, que era, nesse único dia, não havia distinção entre romanos e entre israelitas, todo mundo era igual. Não havia distinção entre governantes e governados. E naquela disputa de quadriga, que é aquele tipo de meio de transporte em que o cavalo é puxado, né? E atrás vai é uma espécie de uma carroça, de uma carruagem, né? Mas são 4 cavalos que puxam. Era uma disputa disso, de quadrigas. Então 4 cavalos puxavam esse cavaleiro e todo mundo podia disputar. Não importava classe social, não importaria se você fosse do governo ou não, se você fosse israelita ou não. E ele tinha se preparado para isso. Ele tinha se preparado porque era o momento da glória dele, do orgulho dele, porque o chefe do lugar ia disputar e ele queria vencer o governante romano. Era o jeito dele se vingar ou mostrar para o romano que ele era mais capaz, que ele podia vencer o romano. Então ele havia se preparado e ele explica, né? Olha, eu não posso ir hoje porque eu não receio dar o que possuo. Tudo bem, eu abro mão do dinheiro, eu abro mão do ouro, das gemas e dos títulos. Não tem problema, né? Se possível, pois eu sei que estes se gastam muito facilmente, o jovem falava, né? Mas, e esse mas que o jovem trazia era: eu preciso desse prêmio que é mostrar para os romanos que os israelitas conseguem vencer, que os israelitas são tão bons quanto ele. Então Jesus
Amélia Rodrigues conta que esse encontro do jovem rico com Jesus, ele mostrava esse sentimento interno de querer, a gente fala assim, eu vou mostrar, eu vou provar o meu valor. E Jesus fala assim para ele, não posso esperar, o reino dos céus começa hoje, começa agora para o teu espírito, não há tempo a perder. Mas o jovem diz, mas eu aguardei muito por essa ocasião, com a chegada dessas competições. Eu me exercitei, eu contratei escravos para adestrar os cavalos que eu comprei por uma fortuna. 2 parelhas de fogosos cavalos, os jogos estão próximos, os jogos aconteceriam no dia seguinte. Então, Amélia Rodrigues conta que esse jovem pensou assim, eu vou seguir Jesus, eu vou abrir mão de tudo porque isso para mim não me satisfaz mais. Mas eu só preciso ir lá, eu vou vencer essa competição porque certamente eu vou vencer. E depois, no dia seguinte, eu corro atrás de onde Jesus estiver e a partir dali eu o sigo. Era esse o plano do jovem. Então, conta que ele se retira, Jesus fala para ele, dá-me a ti próprio e eu vou te oferecer uma aventura sem limite. E ele fala, eu vou me dar a você, mas não hoje. Me permite só competir e amanhã eu volto. Assim que terminar a competição, eu volto. E o jovem fez isso. O jovem deixa Jesus ir, volta para Cesareia, estava nos arredores, volta para Cesareia e vai atrás da sua competição para provar o seu valor àquele romano que era o governante. Pensando que assim que terminasse, ele voltaria a buscar Jesus e faria parte agora da comitiva, tendo uma nova vida. Mas a história não aconteceu bem assim. E daqui a pouco a gente volta para continuar esse desfecho dessa história da parábola do jovem rico. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre a parábola do jovem rico, que está em Mateus 19, e trazendo uma amplitude de reflexão a partir do livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues. O jovem rico está nesse momento em que ele, conversando com Jesus, Jesus o convida para segui-lo. Na sua conversa, Jesus deixa-nos entender que aquele jovem rico, ele já estava em condição de se despojar das coisas do mundo. Apesar dele ter muito dinheiro, apesar dele estar envolvido com essas riquezas materiais, Jesus nos mostra que ele já estava em condição de abrir mão disso tudo e seguir a Jesus, e Jesus convida. Porque Jesus não convidava qualquer pessoa, Jesus não convidava qualquer um para segui-lo. Muitas vezes Jesus recomendava que a pessoa mudasse de vida e que seguisse o próprio caminho. Poucas e raríssimas vezes ele chama a pessoa para estar com ele. Jesus sabia que nem todo mundo estava no momento de vida, de consciência, para realmente abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Então, na maioria das vezes, Jesus mudava a vida da pessoa e indicava, agora vai viver e não peques mais, vai viver e modifique sua vida. Tem um encontro bonito também que ele faz com uma romana, com uma patrícia, Joana de Cusa, em que Joana de Cusa, tendo se encantado com Jesus, diz, eu vou abandonar minha vida e eu vou segui-lo, mestre. E ele diz, não, você pode estar
até pronta para me seguir, mas você tem compromissos aqui, você tem filho, você tem esposo, então você não vai me seguir agora. Você vai me seguir futuramente, né? Mas agora você volta para suas responsabilidades. Então Jesus não abria mão, não chamava para acolhendo qualquer pessoa, porque ele sabia que cada um tem seu momento, cada um tem sua jornada, cada um tem seus compromissos. Quando ele chama esse jovem rico, ele demonstra que o jovem rico já estava no momento. Porque ele diz, o reino dos céus começa hoje para o teu espírito. E o reino dos céus é justamente a vivência dos meus ensinos, dos ensinos cristãos, que não são ensinos do Cristo, são ensinos de Deus trazidos pelo Cristo. Mas o jovem, que estava disposto sim a seguir Jesus, fez um plano na própria mente. Eu vou vencer a corrida para mostrar para esse romano governante que ele não é tudo isso, que existe aqui em Israel pessoas que dão conta de vencê-lo nas competições e eu vou vencer, depois eu sigo Jesus. Ele volta então para participar da corrida, da competição da quadriga e no dia seguinte ele correria atrás de Jesus nas suas andanças e se entregaria para os caminhos de Jesus. É o momento da competição, Amélia Rodrigues fala que muitos eram os competidores e aquele alvoroço e aqueles cavalos bastante excitados pela adrenalina, porque precisavam ter esse desempenho, né? E a largada é decretada e os cavalos partem. Não demora muito, nem a primeira volta é completada quando acontece um acidente. E esse acidente, aquele primeiro lugar, aquele participante que estava em primeiro lugar, a quadriga dele tomba e ele é jogado na pista. E os que vinham na sequência o atropelam. E justamente era o jovem rico. Ele se preparou tanto, ele comprou os melhores cavalos, ele ficou por 1 ano se preparando, ele se exercitou, ele treinou, ele contratou escravos para fazer parte dessa equipe, para ele vencer. E ele ia vencer certamente, ele estava bem distante. Ele iria ter a chance de mostrar para o seu governante romano o quanto que o israelita também poderia ter o seu valor. Mas esse acidente faz com que ele caia e ele é pisoteado. E aí, enquanto ele estava nessa agonia, os seus escravos tentando entrar na pista para retirar o seu corpo, Amélia Rodrigues conta que ele se desprende, é como se ele já estivesse numa outra instância da vida. Ele já não estava mais ali naquela turbulência material de cavalos, de sangue, de carne sendo pisoteada, de escravos tentando retirar aquela cena, ele já não via mais. Amélia Rodrigues conta que em frente ao seu olhar uma nuvem aparece e dentro dessa nuvem surge uma expressão, era uma face. Era a face do Mestre Jesus. E Amélia Rodrigues conta que o jovem, então, olhando aquilo, aqueles olhos, aquele olhar, penetraram, e Amélia Rodrigues diz que ele então, estendendo as mãos, fala para o jovem, venha, agora é seu momento e me segue. E conta que esse jovem então se entrega, o corpo fica ali para ser sepultado, mas aquela alma se desprende e agora segue a Jesus. E Amélia Rodrigues nos convida a essa reflexão. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazermos grandes transformações na vida e acabamos perdendo a vida? Quantas vezes muitos convites bons nos chegam e nós dizemos depois, agora eu preciso me envolver com isso daqui a pouco, e depois, e a vida passa. E nós ficamos correndo atrás de coisas, de glórias, de prazeres e deixamos aquilo que realmente interessa passar. E vamos lá na frente, provavelmente, nos arrepender da nossa atitude. Nós podemos trazer aqui a parte psicológica para analisar, porque a psicologia nos ensina a prestar atenção nessas duas instâncias da vida. Nós temos, sim, um olhar material que faz parte, que precisa acontecer. E nós costumamos explicar esse olhar pelo viés do ego, nós usamos essa expressão. O ego seria o centro da consciência.
O ego seria essa estrutura interna nossa que nós identificamos como eu. Quando nós dissemos eu gosto, eu não gosto, eu fui, eu lembro, eu fiz, eu quero, eu não gosto, eu preciso, esse eu a quem nós nos referimos, costumamos identificá-lo como ego. Então o ego seria esse centro da consciência, aquilo que eu sei. É aquilo que me ajuda a decidir para onde eu vou, o que eu quero, que escolha eu tomo. Mas nós não somos só ego, nós não somos só consciência. Nós temos um equipamento psicológico muito maior, muito mais amplo. E existe algo que nós chamamos de inconsciente, que é infinitamente maior do que a consciência. E dentro desse, esse inconsciente, ele compreende o que nós chamamos de self, que é o ser total, que é o ser real, que é o ser mais amplo, né? Quando nós vivemos identificados com o ego, nós só nos preocupamos com aquilo que é consciente, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu quero, com aquilo que é do mundo material. E nós descartamos a grande parte de quem somos, que é o nosso mundo inconsciente, inclusive o nosso self. Nós não ouvimos esse self nos falando, nos chamando, nos fazendo refletir. Então, nós podemos, com esse exemplo da parábola do moço rico, entender isso. O moço rico estava decidindo pelo ego. O ego dele disse assim, vai lá, ganha, vence essa competição, prova quem é você, ganha os louros, né? Mostra o seu valor. Depois você vai atrás do self. Por que o self daquele moço estava dizendo para ele, vai atrás do que realmente importa? Esse moço vai procurar Jesus. Quem é que quis procurar Jesus? Certamente não foi o ego. O ego queria vencer a competição, o ego queria provar que era melhor. O ego é esse que se preocupa com as coisas da terra. E é importante a gente se preocupar com as coisas da terra, afinal de contas a gente está na terra e a gente vive no meio das coisas materiais. Elas são importantes, são fundamentais. Mas quem é dentro daquele jovem que faz ele sentir vontade de procurar Jesus? Certamente não é o ego, era a voz do self. A gente costuma falar o chamado do self. E o chamado do self nos chama justamente para as coisas que realmente são profundas. Então o self é que disse para esse jovem, vai atrás de coisas mais profundas. Ele busca Jesus. Ele busca Jesus e Jesus diz para ele, vem agora, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que ele estava sendo arrastado pelo ego e que isso não ia acabar bem para ele. Então Jesus fala, o momento é agora que você precisa vir, é hoje o seu momento de reino dos céus. Mas ele fica naquele embate, algo dele diz assim, vai, segue Jesus, e algo nele fala, não, vai vencer a competição primeiro. E ele fica nesse embate e ele acaba resolvendo por aquilo que era momentâneo, por aquele vencer orgulhoso que tinha a ver com o ego. E não ouve o self dizendo, vai, segue Jesus. E nós vivemos isso na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos divididos entre aquilo que é momentâneo, que é passageiro, que é gostoso, que vai me trazer fama, dinheiro, riqueza, e aquela voz que vem de lá do fundo do nosso âmago, que é nós próprios, que é o self que somos nós. E essa voz diz assim, olha, não se preocupa tanto com isso, vai atrás dessas outras coisas que também são importantes. Sabe quando a gente diz assim, a minha consciência está me dizendo, na verdade não é a consciência é o ego. O que está me dizendo é o self, que está lá no meu inconsciente. E é ele que me chama a atenção. Às vezes a gente briga com alguém e o ego quer ir à desforra. É porque eu vou falar, porque eu vou procurar, porque eu vou bater, porque eu vou brigar, porque eu vou denunciar, eu quero mostrar o quanto eu sou forte. E uma voz lá dentro fala assim, não perca tempo, não vale a pena. Você também vai se prejudicar com isso. Esquece, perdoa. Vai atrás do seu crescimento. Não se importe tanto com os outros. Sabe quando a gente fica pendendo entre uma coisa e outra? Esse é o diálogo que o moço rico estava vivendo. Nos desenhos animados a gente vê a figura de um anjinho e de um diabinho, né? E um fala uma coisa e outro fala outra. É isso.
E a proposta da nossa reflexão de hoje é trazer consciência para isso. Você presta atenção que você sempre costuma ter no mínimo 2 vozes falando em você? Uma que quer uma coisa e às vezes outra que quer outra? Você para dar voz aos dois? Você para ponderar, mas eu preciso disso ou daquilo? Será que eu posso fazer isso para depois aquilo? Ou é melhor eu fazer aquilo para depois isso? Você costuma parar para ouvir os outros eus que existem em você, outros pontos de vista te pedindo? Mas não olha só para isso, não adianta só querer vencer. O que você vai perder? Não adianta querer isso para hoje. Se você fizer isso para hoje, você está abrindo mão de outra coisa. O que é? Então nós não somos só ego, nós não somos só consciência. Nós temos muitos conteúdos do inconsciente que podem nos ajudar nas nossas decisões. Se esse moço rico tivesse um pouco de consciência, ele falaria assim, deixa eu pensar um pouco. E ele ouviria os 2 lados da história, mas ele não ouviu. Ele desconsiderou o que o self pedia e ele foi atrás unicamente do ego. E ele perdeu a chance de continuar vivo seguindo Jesus. Ele ali acaba perdendo a própria vida, porque estava querendo provar o seu valor. Então é sobre isso que estamos conversando, sobre o diálogo que na psicologia costuma dizer, o diálogo entre ego-self, o alinhamento do eixo ego-self. O que é o alinhamento do eixo ego-self? É trazer consciência para a necessidade de conversarmos mais entre o que eu sei e aquilo que a minha voz me diz, entre uma voz e outra voz. É dedicarmos mais tempo para essas ponderações antes de sairmos fazendo as coisas pelo desejo, pela ansiedade do ego. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, então estamos aqui refletindo sobre a parábola do moço rico. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos oferece uma amplitude de reflexão. Ela descreve essa história com mais riqueza de detalhes. E nós estamos percebendo que podemos fazer uma reflexão levando em consideração o ego e o self. Porque é justamente esse diálogo que acontece. Quando o moço rico vai procurar Jesus, quem dirige essa busca, né? Quem convida o moço rico para ir atrás de Jesus é o self, é esse eu mais profundo, é o eu espiritual, nós podemos dizer o nosso espírito, é nossa alma. É essa voz que pede para o moço rico, vai atrás de Jesus e diga para ele que você quer o reino de Deus. Ele vai. E ele diz, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus diz para ele, né, que é preciso se desapegar dos bens materiais, ou seja, não pode ter uma identificação com a matéria, porque senão nós vivemos para as coisas daqui, não vamos ter demanda para pensar nas coisas do espírito. E Jesus, conversando com ele, aceita, porque ele diz, mas isso eu já faço. E Jesus fala, realmente você faz. Então, agora é preciso que você me siga. É preciso que você venha viver mais de forma transcendente, com mais dedicação aos valores do Espírito. E agora o ego fala, na mente desse jovem, o ego diz assim, ai, mas você tem uma competição e você vai vencer. E você vai vencer essa competição do romano que fica oprimindo o povo do Israel. É sua chance de mostrar para os romanos o poder de Israel. Então o jovem está com esse dilema.
O ego quer ganhar a competição para provar o quanto ele é bom, para provar que o povo romano não venceu a competição, para provar que Israel pode competir de igual para igual. E o self falando para ele, mas segue Jesus, mas segue Jesus. Então é como se a gente ficasse naquele dilema, que uma voz fala uma coisa, outra voz fala outra. E o jovem então está nesse dilema. Mas Jesus diz para ele, o momento é agora para o seu espírito. É hoje que o reino dos céus começa para o seu espírito, porque Jesus sabia do que viria a acontecer. Jesus tinha essa visão, né, que antecedia os acontecimentos. Mas o jovem não entendeu a dica de Jesus. E o jovem pensa, eu só vou ali amanhã, eu venço a competição, meu orgulho vai ser provado, eu mostro a tradição de Israel, provo para Roma que ela não é tudo isso e atendo o ego e depois volto para atender o self e sigo Jesus para o resto da minha vida. Mas não é isso que acontece, porque ele morre na disputa, na competição, e ele não consegue executar os seus planos. Então nós estamos aqui conversando quantas vezes nós nos deparamos com isso. Quantas vezes nós estamos vivendo e nos vemos diante desse dilema. Ai, queria fazer isso, mas tem uma voz dentro de mim que fala, não vale a pena. Por que você vai fazer isso? Né? Ah, eu preciso provar para o outro que ele está errado. E outra voz fala, não vale a pena, você não vai provar nada para ninguém. O outro só vai acreditar se ele quiser. Ou às vezes eu falo assim, eu vou correr atrás disso porque é o que todo mundo valoriza, assim eu vou ser conhecido. E essa voz fala assim, não vale a pena. Você não gosta disso, não está em você fazer. Então sempre que nós estamos em dilema, porque tem um lado nosso que para ficar bonito na fita, para aparecer, para ser reconhecido, quer fazer uma coisa. E tem um outro lado nosso que fala, mas acho que não cabe, mas isso não é você, não se encante com essas coisas que são passageiras. Nós estamos nesse dilema. Nós estamos envolvidos com essa conversa entre ego e self. E a psicologia propõe justamente isso, que quando conseguirmos ouvir os dois lados é quando temos mais chances de termos boas decisões. Então tem uma historinha que conta esse encontro de uma maneira simbólica e até lúdica, e eu gostaria de ler essa historinha para nos ajudar a gravar, de repente, de vez em quando a gente lembrar dessa historinha para termos mais consciência se estamos realmente ouvindo o chamado do self ou se estamos apenas envolvidos pelas ansiedades do ego. Então a historinha é assim. Era uma vez um ego que vivia centrado em si mesmo, inflado, com a sensação de que era superpoderoso e por isso merecia os melhores lugares e as posições de maiores destaques. Assim sendo, dedicava toda a sua energia para conquistar status, reconhecimento e aplausos. Mas algo dentro dele, ou melhor, algo maior que ele, um dia resolveu se manifestar e propôs-lhe um diálogo. O ego, assustado, mesmo sem saber muito bem o motivo, a princípio se recusou. Temia ser destronado e preferia continuar como única voz em seu reino. Ao mesmo tempo ficou intrigado e já não conseguia mais sentir a certeza de que tudo estava caminhando bem conforme deveria. Era como se ele próprio, o ego, precisasse confirmar seu ponto de vista ou talvez reavaliá-lo. Resolveu então aceitar o embate e permitiu que essa presença misteriosa e invisível se manifestasse. Foi assim que o diálogo entre o ego e o self se deu. 2 pontos. Por que você se esforça tanto para ocupar essa posição de destaque na hierarquia em que se encontra? Iniciou self. Porque quero fazer muitas e grandes coisas, respondeu com satisfação o ego. E por que você quer fazer muitas e grandes coisas? Por que acha isso relevante? Quer prestígio? Continuou o self. Não, não é porque quero prestígio, tentou se convencer o ego. É que desejo impactar o mundo,
Desejo transformar a vida de muitas pessoas. E para fazer isso, você precisa estar numa posição de destaque? Precisa de um título, de um cargo? Precisa de poder? Propôs um aprofundamento na conversa o selfie. Bem, eu estava pensando que sim, justificou o ego. Não é isso que as pessoas importantes fazem? Influenciam o mundo? Mas pense a respeito da pessoa que mais influenciou o mundo, Jesus. O mestre de Nazaré tinha algum título? Ocupava algum cargo? Detinha algum tipo de poder? Perguntou o selfie. Não, respondeu o ego com certa frustração. Pois é, Jesus não tinha status segundo a cultura dominante. Seu escritório ficava ao ar livre e sua ocupação era estar próximo do povo, orientando, esclarecendo, curando, amando. Não tinha poder segundo o ponto de vista material, mas ainda assim impactou o mundo de tal forma que transformou a vida da humanidade inteira. E assim o ego, compreendendo que havia muito o que ponderar, silenciou para que as considerações do self lhe penetrassem, oferecendo ampliação de consciência. Essa é uma forma ilustrada e lúdica de tomarmos consciência a respeito da importância de abrirmos espaço para que nossos pensamentos mais profundos, nossas considerações mais internas tenham vez. Nesse mundo em que nós temos tantos convites para estar fora, para comemorarmos, para celebrarmos, para consumirmos, para disputarmos, para buscarmos poder, fama, dinheiro, riqueza, beleza, tudo isso a todo momento está pipocando ao nosso redor. Estamos em conversa entre amigos, é isso que é relevante. Quanto você ganha, que cargo você ocupa, o que você faz da sua vida, por onde você anda, o que você consome. Ligamos a TV, é isso que importa. Vamos para a internet, quantas curtidas, quantas visualizações, enfim. Somente convites para aparecer, aparecer, aparecer. Onde é que temos convite para mergulharmos para dentro? Em que momento da nossa vida nós somos convidados? Mas e lá dentro? O que sua alma te pede? Mas em que momento da sua vida você silencia o mundo de fora para fazer esse mergulho para dentro? Quando é que você dedica tempo, energia e atenção para ouvir o seu self, a sua alma, para planejar o reino de Deus na sua vida? Quando é que você consegue acalmar a ansiedade do ego para poder planejar uma vida com mais profundidade, com valores, com momentos que são voltados para a alma? E quais seriam esses momentos? Momentos de meditação, momentos de oração, momentos de reflexão, momentos de convivência amorosa, momentos de prática do bem, momentos de conhecimento, momentos de estudo, momentos de pesquisa, tudo isso engrandece o espírito. Você tem dedicado momentos para estar com você mesmo, para fazer suas orações, para desenvolver sua espiritualidade, para enriquecer-se de cultura, de conhecimento, para desenvolver o seu intelecto? Você dedica tempo para isso ou tem feito como o jovem da parábola, corrido atrás das coisas materiais, sempre ansioso de ser reconhecido, de ocupar status, de ter coisas, e numa dessas deixando passar a própria vida para depois se arrepender de não ter dedicado mais tempo preenchendo aquilo, preenchendo o nosso mundo íntimo com os valores que são eternos? Fica com esse convite para refletir a respeito dessa parábola
de Jesus, com nossa homenagem a esse mestre de nossas vidas, nesses dias que se aproximam da comemoração do seu aniversário.